Oi, gente, então, vamos falar hoje sobre o livro de Enoque, como esse livro tem o poder de quebrar vários enganos que o sistema tem colocado sobre as nossas vidas, sobre a humanidade. E a gente sabe que é um livro rejeitado pelo próprio sistema e inclusive pelo sistema religioso, né, que deveria apoiar, que deveria incentivar a leitura. Eles falam que é um livro fantasioso e que não tem nada de Bíblia nele. Mas eu já fiz um vídeo para vocês falando sobre essa questão, né, de como, por que ele não está na Bíblia, porque o Criador teve um propósito em deixá-lo ser retirado, mas ele é um livro essencial para a gente poder ter o entendimento sobre os tempos finais. E através desse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns dos enganos terríveis que o sistema colocou sobre as nossas vidas, e o livro de Enoque vai derrubar todos. E o primeiro engano que eu quero derrubar através do livro de Enoque é sobre o pré-tribulacionismo, que muitos dizem que a igreja vai ser arrebatada e o anticristo vai vir, o espírito vai ser retirado da terra e os ímpios e Israel vão ser provados. Mas, gente, essa é uma doutrina maligna que não está na Bíblia. Em nenhum momento a Bíblia fala que os justos vão ser retirados. Em nenhum momento, porque o arrebatamento é na última trombeta. Eu já fiz um vídeo explicando isso em detalhes, tá? Não posso ficar voltando o tempo todo. Mas, a gente percebe que o sistema tem induzido a igreja, através de filmes, através de tantas coisas, para levar as pessoas a acreditarem que não precisam se preparar, não precisam ler Apocalipse, nada. Por quê? Porque vão ser salvas, vão ser arrebatadas e o mundo que se exploda, né? Então, gente, isso é um engano muito grande que está principalmente no meio evangélico, na igreja brasileira, e que precisa ser quebrado. É tanto que em Enoque, capítulo 1, fala o seguinte: as palavras das bênçãos de Enoque, com os quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir no tempo da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Então, vocês compreenderam? Os justos devem existir no tempo da tribulação. Quem são os justos? Somos eu, você, a igreja. De modo geral, nós somos esses justos que estaremos, sim, na tribulação. Então, o livro de Enoque, ele mostra muito desse período que vai vir sobre a terra. Tanto que, vamos lá, capítulo 100. Então, dentre os santos anjos, ele estabelecerá guarda sobre todos os justos e santos para que os protejam como a pupila dos olhos até que tenha eliminado toda maldade e todo pecado. Mesmo que os justos durmam em longo sono, nada precisam temer. Então, gente, esse livro, ele mostra que os justos serão protegidos como a pupila dos olhos no período da tribulação. A igreja sofrerá, né, passará por grandes dificuldades, assim, de provações, privações. O livro do Apocalipse mostra isso, mas vai existir uma recompensa. Então, o livro de Enoque, ele vai mostrando isso ao longo de vários capítulos. Então, é um livro para a igreja entender como será esse período da tribulação. Tanto que diz assim, capítulo 104. Juro-vos, ó justos, que no céu os anjos da divina majestade lembram-se de vós com benevolência. Vossos nomes estão escritos junto à glória do Altíssimo. Tende confiança. Anteriormente fostes abandonados ao opróbrio, à desgraça e às privações, mas agora havereis de luzir como as luminárias do céu. Brilhareis e sereis vistos, e as portas dos céus estarão abertas sobre vós. Então, quão profundo isso é, gente, quão incrível. Então, o livro de Enoque, ele vai abrir o entendimento quanto a esse período que nós já estamos adentrando, que nós estamos no início das dores. O livro de Enoque, ele derruba essa doutrina do pré-tribulacionismo, porque fala muito a respeito da tribulação. Ele inicia nos dias de Noé, mostra como foi esse período e termina na grande tribulação, nos ais, que está conectado aos ais do Apocalipse. Esclarecendo, abrindo o nosso entendimento contra tudo isso. E assim, Jesus falou que próximo à sua volta, os dias de Noé iriam retornar. Então, todos os padrões que aconteceram naquele período vão vir com força total. Então, nós precisamos conhecer o que aconteceu, né, nesse momento da história. E o livro de Enoque é a chave. A gente precisa sermos cristãos maduros, deixar de beber leitinho e começar a se alimentar de alimento sólido. Eu percebo, sabe, quando você começa a produzir conteúdo, se eu fizer um vídeo colocando marca da besta em 2023, chove de pessoas. Porque as pessoas, sabe, querem saber e tal, mas não estão dispostas a estudarem. Aí você faz um título, vamos orar, o engajamento é muito menor.
Então é um momento que a gente precisa parar de ficar seguindo vídeos sensacionalistas, isso e aquilo, e começar a estudar, ter maturidade, né? E essa maturidade a gente vai conseguir nas escrituras. E, assim, quando você compreende o que aconteceu nesses dias, né, que os anjos se misturaram com as mulheres, Gênesis 6 fala isso, e eles tiveram filhos com elas porque eles queriam gerar uma descendência na terra, e esses filhos são os gigantes, né, os Néfilins. E então, gente, foi um período marcado por gigantes, por quimeras, por hibridização, e tudo isso, né, a gente já sabe que já está retornando, através da engenharia CRISPR, né, engenharia genética. Os anjos, que no total foram 200, liderados por Samiasa, eles deixaram os altos céus, o lugar da sua habitação, vieram à terra e se corromperam com as mulheres, e causaram uma grande afronta às leis da criação, do nosso Criador. E eles são conhecidos por diversos nomes em várias culturas. Entre essas eu quero destacar para vocês a cultura sumeriana, porque os sumérios foram a primeira civilização pós-dilúvio, e eles que inclusive estabeleceram o primeiro sistema de escrita. E nas tábuas sumerianas, eles são conhecidos como aqueles que brilham. E segundo os sumerianos, os Anunnakis, aqueles que desceram dos céus, teriam colonizado nosso planeta e criado a raça humana através de manipulações genéticas. Essa teoria explica o elo perdido da teoria da evolução de Darwin, uma vez que o elo da separação entre o homem e o macaco nunca foi encontrado. E também explica o porquê, depois de milhares de anos, a humanidade ainda não consegue replicar as tecnologias feitas no período antigo, pirâmides. Então, quem são os deuses astronautas, os Anunnakis, aqueles que desceram nos céus? Quem hoje, qual o nome que o sistema dá para esses seres que dizem, né, que eles vieram à Terra, ensinaram muitos conhecimentos aos homens e que eles vão voltar? Hoje o sistema dá o nome de aliens. Alienígenas, né? Tanto que tem aquele programa Alienígenas do Passado, do History, que fala muito sobre isso. É um programa que mostra muitas verdades, mas tudo misturado com mentira. Então você tem que ter muito discernimento para ver esse programa. Mas eles vêm plantando na mente das pessoas essa questão da agenda alien. Mas quando você conhece o livro de Enoque, tudo isso cai por terra. Porque você sabe que esses deuses do passado, que os sumerianos falam, que várias culturas, nada mais é do que os 200 sentinelas, que desceram à terra e ensinaram conhecimentos aos homens. E que no livro do Apocalipse fala que eles vão ser libertos para trazer um engano sobre a terra. Hoje as notícias estão vindo de uma maneira mais forte sobre essa questão da invasão alien, que já vem trabalhando na mente das pessoas, gente, há muito tempo, através de filmes, séries. Você vê que de uns 2 anos para cá aumentou ainda mais a quantidade de filmes sobre esse tema. E a NASA já vem anunciando, né, a agência espacial, que isso é real, não é brincadeira. É tanto que saiu assim a reportagem esses dias na CNN Brasil. A NASA está começando a levar OVNIs a sério. O novo chefe da agência está levantando esforços para investigar o que são os objetos voadores que foram avistados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Em outra reportagem diz: Obama admite que o governo dos Estados Unidos tem registros oficiais de OVNIs. O Pentágono divulgou a criação de uma força-tarefa dedicada a reunir e analisar os registros do que o governo americano prefere chamar de fenômenos aéreos não identificados. Então, gente, tá tudo aí diante dos nossos olhos. Os sistemas oficiais de governo desse mundo já estão declarando abertamente que isso é real. Que essa questão desses aliens, dessa invasão alienígena, é questão de tempo. E como eu já falei, já estão trabalhando a questão da programação preditiva há muito tempo através de filmes. Então, a mente, o subconsciente da população já está treinado para poder receber essa notícia desses aliens que vieram de outro planeta, né? Que a gente sabe que tudo isso é um grande engano. E o livro de Enoque vai derrubar isso. Então, gente, através do livro de Enoque, essa questão do pré-tribulacionismo, desse engano cai por terra, assim também como essa agenda alien, porque quando você conhece o passado, você consegue identificar os enganos do futuro. E agora eu vou adentrar com vocês em um assunto que é muito importante, principalmente para esses tempos finais, e que foi profetizado no livro de Enoque, porque ele falou que no final da 7ª semana nós receberíamos o conhecimento cétuplo de toda a criação de Yahweh, do Altíssimo, do Criador. E esse conhecimento cétuplo vem também através do quê? Da verdadeira cosmologia do nosso planeta, da Terra. Porque o sistema nos enganou durante muito tempo, dizendo que ela é o quê? Uma bolinha giratória, perdida no meio do espaço, mas não é, gente.
O livro de Enoque mostra pra gente que ela é o quê? Plana e estacionária, que é o Sol que se movimenta e não a Terra. Então, esse é o momento da gente começar a se aprofundar nesse conhecimento, que inclusive quebra também a invasão alien. Por quê? Porque a Terra possui um firmamento. Não existem mundos lá fora. Não, então não tem como vir alienígenas de outros planetas, não, gente. E a Terra plana destrói todos esses enganos que o sistema tem colocado sobre as nossas vidas. Então você entende agora por quê que eles odeiam tanto o livro de Enoque? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. É tanto que no momento do dilúvio houve uma rachadura nesse domo e as águas que estavam acima do firmamento desceram, inundando toda a terra. Em Enoque, capítulo 18. Eu vi as câmaras de todos os ventos, eu vi como ele adornava toda a terra por meio deles, eu vi também os alicerces da terra, eu vi a cumeira da terra, eu vi os 4 ventos que suportam a terra e o firmamento. Eu vi como os ventos expandiam a abóboda celeste, e como a sua posição se situava entre o céu e a terra. Eles constituem as colunas do céu. Eu vi os ventos que fazem girar o céu e movimentam o disco solar e as estrelas. Eu vi os ventos que sobre a terra transportam as nuvens. Eu vi os caminhos dos anjos. Eu vi nos confins da terra o firmamento que se sustenta nas alturas. As estrelas, meus irmãos, estão presas ao domo, a esse firmamento. A Terra é estacionária, portanto, o que rotaciona é o firmamento. Tudo gira em torno do norte. A Polaris é a única estrela fixa no céu, porque ela está no centro do domo, acima do Polo Norte. Em Ezequiel, capítulo 1, nos diz: acima da abóboda do firmamento, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o firmamento, a abóboda celeste, anuncia as obras de Yahweh, das mãos dele. Porque ele criou a terra estacionária e o firmamento ele vai rotacionando, ele vai girando. E a única estrela que é fixa é a Polaris, que está no centro-norte. E o que acontece, gente? As estrelas, o Sol e a Lua estão dentro desse firmamento, e na verdade os planetas, né, que hoje a NASA diz pra gente, são estrelas errantes, elas não têm um curso fixo. Então esse é o nosso mundo, essa é a nossa terra, que foi criada por Yahweh, pelo nosso Criador, e o livro de Enoque mostra isso claro. E agora eu vou falar para vocês sobre a rota do Sol. Como assim? Vamos lá, gente. Salmos 19. Pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija, como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Enoque, capítulo 41. Eu vi as câmaras do sol e da lua, de onde eles saem, e para onde eles voltam. O seu retorno magnífico, e como um tem precedência sobre o outro. A sua rota admirável, e como não transgridem o seu curso. Primeiramente avança o sol e segue o seu curso, obedecendo à ordem do Senhor dos Espíritos. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que naquelas passagens segue o seu curso tanto de dia como de noite. Na presença do Senhor dos Espíritos, eles se colocam um atrás do outro, agradecendo e louvando sem cessar. Para eles, o seu agradecimento é o descanso. Enoque, capítulo 72. A primeira lei das luminárias é a seguinte: a luz do sol levanta-se nas portas do céu do oriente e desce nas portas do céu do ocidente. Os carros que o levam são conduzidos pelo vento. Ao descer, o sol desaparece do céu e volta ao oriente pelo norte, sendo conduzido de tal sorte a chegar àquele portão determinado, para então voltar a brilhar no céu. Enoque, capítulo 82. Ele exerce o comando sobre a noite e sobre o dia, nos céus, para que o sol, a lua e as estrelas e todas as potências celestes que giram ao seu redor derramem a sua luz sobre os homens. Então,
Fica a seu critério. Acreditar na NASA e no seu heliocentrismo, que tudo gira em torno do Sol, ou acreditar na palavra do Criador, no livro de Enoque, na Bíblia, porque tudo gira em torno da Terra. A Terra é o centro de tudo, e não o Sol. O mar possui limites? Em Provérbios capítulo 8 diz que, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra? Enoque capítulo 33. Dali eu fui mais em frente, até os confins da terra. Lá eu vi animais de grande porte, todos diferentes uns dos outros. Também pássaros que divergiam na aparência, beleza e voz. Mais ao leste de onde estavam esses animais, eu vi os extremos da terra, sobre os quais repousa o céu da terra. Os portais do céu estavam abertos. Enoque capítulo 101. Por acaso o mar inteiro, com todas as suas águas e todos os seus movimentos, não é uma obra do Altíssimo? Não foi ele quem estabeleceu os limites de todas as suas atividades e que o cercou de areia por todos os lados? Então, gente, aqui mostra claramente que existe um limite e que a Antártida não é um continente, ela representa a borda da Terra. E é tanto que nós somos proibidos de visitar esse local. Existe um tratado formado por 52 países, nos quais somente os militares desses países têm acesso. É uma área totalmente militarizada. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Qual o interesse em tanto gelo? Porque ela só tem gelo? Então, qual o interesse? Essa é uma preocupação de tantos militares numa região tão inóspita. E, inclusive, é proibido drones, é proibido qualquer acesso das pessoas. É só um pedacinho da Antártida que é liberado para o grande público, para o turismo. O restante é tudo fechado. Então, pense a respeito. Então, a Terra ela foi criada através de um design inteligente. O Criador pensou em todos os detalhes. E o sistema, através de várias das suas teorias, sempre vai querer afastar o Criador de toda essa equação, dizendo que nós viemos do acaso, de explosões e explosões, de macacos, mas não. Existe um Deus Criador que fez todas as coisas. Então, gente, fujam dos enganos que o sistema produz. O livro de Enoque derruba todos eles. E assim, existem muitos cristãos ainda presos a doutrinas erradas, acreditando que vão ser levados através de um arrebatamento e não passarão pela tribulação. Não enfrentarão tudo que está por vir. Existem outros enganados ainda quanto, infelizmente, a agenda alien. Muitos acreditam que existem vida fora da Terra, que podem existir esses seres, né, extraterrestres. Muitos acreditam ainda na Terra giratória. Então, gente, não é fácil desconstruir conceitos que foram implantados na nossa mente desde criança. Nós fomos doutrinados, nós fomos programados a acreditar em mentiras. E essa desconstrução não é fácil, mas é necessária. E nada pode se opor à verdade, nada. Então, meu conselho, estude, peça direção ao Criador, peça ajuda ao Espírito Santo. E como no livro de Enoque foi falado, no final da 7ª semana, o conhecimento cétuplo de toda a criação de Yahweh ia vir sobre as nossas vidas. E, por exemplo, entender sobre a verdadeira cosmologia da Terra é conhecimento cétuplo sobre a sua vida. Então é isso, gente. Eu espero de alguma forma ter ajudado com esse vídeo a abrir o entendimento e que vocês possam compartilhar com mais pessoas. Amém? Então é isso. Fica na paz do Eterno. Operação do erro é o prefácio do pesadelo. Na surdina eles agem propagando desespero, desequilíbrio mental, espiritual. Informações manipuladas são veneno letal. Mal consigo viver nesse mundo inóspito, rodeado de mentiras e meio vale dos ossos, aonde abutres de Satã aproveitam da falta de conhecimento e o gado hipnotizado no entretenimento. Eu me mantenho lúcido nesse inferno de Dante, onde anjos caídos coabitam com as filhas dos homens. E como nos dias de Noé,
Nascem seres híbridos, bebedores de sangue, sementes do genocídio. Entre as mentiras que são contadas e a verdade existe um abismo. Teísmo e cismo é igual a ecumenismo, ufologia, fantasia. Alienígenas maquiando as manifestações demoníacas. Existe abdução, é do subconsciente. Projeto Bluebeam não toma de assalto minha mente. Vidas em outros planetas é o maldito engano. OVNIs são projetos humanos, aliens são demônios. Se existe abdução, é do subconsciente. Projeto Bluebeam não toma de assalto minha mente. Vidas em outros planetas é o maldito engano. OVNIs são projetos humanos, aliens são demônios. Eles querem enganar pra você e eu os adorar, mas eu tô ligeiro e não esqueço do Shema. Apenas um Deus existe e é real. Se existe abdução, é do subconsciente. Projeto Bluebeam não toma de assalto minha mente. Vidas em outros planetas é o maldito engano. OVNIs são projetos humanos, aliens são demônios. Se existe abdução, é do subconsciente. Projeto Bluebeam não toma de assalto minha mente. Vidas em outros planetas é o maldito engano. OVNIs são projetos humanos, aliens são demônios. Satisfaction.